Bom dia, pessoal, ou melhor, boa tarde. Nós estamos indo aqui para a nossa terceira live sobre confiança e empatia no processo negocial. Então, o que que a gente vai falar hoje? O processo de negociação é um processo que depende de confiança, porque o registro dele vem após a negociação. Então, você não pode confiar num papel assinado antes de começar a negociar. De qualquer forma, a confiança é importante, mas quando você não tem a segurança de um documento, ela se torna ainda mais importante, ok? Então, para quem eh, não está acompanhando a série, a gente está fazendo uma série de lives. Hoje é a terceira. Nós fizemos uma primeira live sobre a preparação da negociação. Terça-feira, nós falamos sobre a questão do emocional na negociação. E hoje o tema é confiança e empatia. Então, vamos começar com uma pergunta. O que que é uma boa negociação? Em princípio, todo mundo tende a responder essa pergunta como sendo, uma boa negociação é aquela em que eu ganho tudo. Como a gente fala popularmente, né? Espremi até o bagaço. Quer dizer, eu sa- ganhei todas as discussões, etc. Isso tende a ser a visão de uma pessoa sobre o que é uma boa negociação. Só que aí tem um ponto um pouco mais delicado para a gente tratar. Na hora que você pensa na negociação como sendo uma prática extremamente frequente, quase diária, entre empresas, pessoas, governos, quer dizer, são vários entes que podem negociar um com o outro, o que a gente está falando é que alguém sempre vai sair bastante prejudicado, porque se você leva tudo, o outro lado, obviamente, não leva nada daquilo que estaria em jogo na negociação. Será que esse outro lado vai ficar satisfeito? Aí você pensa, não, mas o importante é eu ficar satisfeito. Sim, você vai negociar uma vez só? Provavelmente não. A tendência quando você tem um negócio é que você busque a perenidade desse negócio. E então, você vai provavelmente negociar mais de uma vez. As empresas vão se tornar seus parceiros. Dependendo do seu negócio, por exemplo, vamos supor que o seu negócio dependa de concessões. Você vai negociar frequentemente com o governo, você vai negociar sempre com seus clientes, fornecedores e assim por diante. Então, negociação é um processo contínuo. Então, o que você busca numa negociação não é ganhar tudo, é que os dois lados estejam satisfeitos com o resultado da negociação. Então, o que entra aí? Entra a empatia. Você tem que se colocar do outro lado. A empatia, se a gente for analisar aí a origem da palavra, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, pensar com a cabeça do outro. Então, o que que você quer? Se eu fosse o outro, eu estaria satisfeito com essa negociação? Eu iria querer negociar novamente com esse negociador, você, no caso? Se a resposta a essa pergunta for sim, aí a negociação foi boa. Porque você vai gerar muitos negócios ao longo do tempo. E certamente a soma do resultado desses negócios vai ser melhor do que se você ganhar tudo em um negócio só. Porque o mais provável de acontecer, se você tiver uma negociação nesse formato, eu só quero ganhar tudo. Não estou preocupado com o outro lado, se ele vai perder, não quero nem saber. Você só vai negociar uma vez. Porque provavelmente ele não vai querer negociar a segunda. É capaz, inclusive, que se ele tiver que negociar com a sua empresa, ele peça para que seja outro um negociador representando a sua empresa. Então, o foco aqui é gerar continuidade no negócio, gerar um resultado a médio e longo prazo, não ganhar uma única negociação. Tá? E aí a gente vem para uma outra questão. O processo negocial, ele acontece antes do registro. Quer dizer, você não assina o papel e senta para negociar.
No máximo, você assina um acordo de confidencialidade para que ninguém possa divulgar o que está sendo discutido e assim por diante. Só que o resultado do negócio propriamente, aquilo que você está negociando, ele vai ser registrado depois. Não tem como registrar antes, porque vocês não acordaram os termos dessa negociação, por exemplo. Se você vai registrar depois, você não tem a segurança de um papel assinado no momento em que você faz uma concessão, que você consegue alguma concessão da sua contraparte. Então, ali, naquela hora, quando você está discutindo, sentado à mesa, o que está acontecendo é que você está confiando no outro lado, e o outro lado confiando em você, que depois, na hora de registrar o documento, vocês vão efetivamente registrar o que foi combinado. Então, a confiança é fundamental para que o processo se desenvolva. Por essa razão, uma das grandes razões de troca de negociador é a falta de confiança. Se o negociador, em algum momento, causar uma situação em que o outro lado não se sinta confortável em confiar mais nele, existe uma chance grande de que o outro lado simplesmente peça para trocar o negociador. Que isso é uma situação que pode acontecer com certa frequência, principalmente em negociação entre empresas grandes, onde você tem várias pessoas que podem sentar para negociar um determinado tema. Então, as empresas normalmente conversam num nível mais alto, falam, olha, estamos negociando aquele assunto XYZ, será que você se importa de trocar aquela pessoa? Porque eu acho que não está havendo uma, uma conversa ideal, talvez a gente não chegue num bom acordo, você se importaria de trocar? Até pode sugerir, se você preferir, eu troco o meu também, mas será que a gente poderia trocar as equipes? Quer dizer, na realidade é um negociador que está provocando isso, mas por uma questão de boa política, normalmente se sugere trocar a equipe, né? Eu troco o seu, que eu troco o meu também, para não falar que, ó, só você tá, só o negociador do seu lado está ruim. Mas enfim, resultado, o negociador foi substituído porque ele não inspirou confiança do outro lado. Isso é talvez a razão mais comum pela qual se troca o negociador à mesa. E o que vai acontecer se o negociador não for trocado, mas ainda assim continuar havendo a falta de confiança? A sua contraparte vai responder não para quase tudo que você pedir. Porque se ele não confia em você, o que ele, qual vai ser a primeira reação dele? Se você põe uma oferta na mesa ou se você faz um acordo com ele para que ele ceda em algum outro ponto, ele vai pensar: será que ele realmente vai ceder ou depois ele vai voltar atrás, está só testando o meu limite? Aí, na realidade, eu vou entregar tudo, vou até o meu limite em tudo, ele sabe quais são todos os meus limites e ele volta atrás em todos os acordos dele. Então, a negociação não vai fluir de forma alguma. Ou troca o negociador ou a negociação trava. Então, a confiança é muito importante. E aí vamos falar um pouquinho de situações em que podem gerar uma quebra de confiança na mesa. Bom, o mais óbvio é que na hora de registrar o documento, você tem dois formatos mais usuais de negociação. Em negociações relativamente rápidas, de dias até semanas, o documento é inteiro feito após a negociação. Então, toma-se nota dos termos acordados, depois entram em cena os advogados, as equipes jurídicas e redigem o acordo. Aí as partes vão ler aquele acordo, não, realmente foi isso que foi combinado, ok, ok, beleza. Em negociações mais longas, aí podem levar anos, o acordo vai sendo feito à medida que a negociação evolui. Então, negocia-se um ponto, ele já vai para o acordo. Na reunião seguinte, provavelmente, o início da reunião é passar pelo documento até aquele ponto, falar, não, ok, estamos de acordo, até aqui foi isso. E vai seguindo. Assim, quando a negociação termina, o documento está pronto. Se não for feito dessa forma, torna-se impraticável porque não tem nem como tomar nota de tudo. Tem negociações que duram anos. Imagina você tomar nota durante anos para fazer o documento todo de uma vez.
Muitas vezes, a somatória dos documentos de uma negociação dessa soma mais de 1000 páginas. Quer dizer, você não consegue fazer isso tudo de uma vez. Especialmente no caso em que o documento é todo feito após a negociação, você imagina só se chega na hora do documento, aí você fala, ó, só uma coisinha aqui, aquele negócio que eu combinei não deu para fazer, tá? Então eu pus diferente no documento. Esse é, é o máximo que pode acontecer de quebra de confiança. Então aí acabou tudo, né? Então isso é até o mais óbvio. Então esse é um ponto. O que mais gera muita quebra de confiança? Nós vamos ver um pouco mais à frente que durante uma negociação é muito melhor você negociar em cima dos conceitos e não em cima de valores. Você primeiro amarra todos os conceitos que dão origem aos valores, porque você ancora as suas ideias de uma forma que a sua contraparte, na hora que os valores vierem à mesa, não tem como discordar, porque se ele concordou nos conceitos, o valor é consequência. Então, em função disso, o que que gera uma quebra de confiança? Que lá na hora do valor, você mesmo não aceite mais algum conceito que tinha sido acordado. Então, por exemplo, a sua contraparte falou: olha, você concorda que a margem média desse setor aqui é 50%? Ok, concordamos nisso. Cada um mostra o seu argumento, vai provavelmente mostrar a sua pesquisa de mercado e os elementos que apoiam a tese de que a margem é 50%. Os dois lados chegando a um acordo, não, realmente os meus dados coincidem com os seus, a margem é 50%. Perfeito. Chega na hora do valor, você apresenta um valor que, para chegar nele, você precisaria ter uma margem de 100%. Aí sua contraparte diz, ué, mas a gente não concordou que a margem do setor é 50 em média, você poderia colocar um pouquinho mais pela qualidade do seu produto. Agora, dobrar? Acho que não faz sentido. Aí você fala, ah, não, mas também não é bem assim, não sei se é aquele 50, quer dizer, você está descombinando, você está furando um acordo que você mesmo fez lá atrás. Isso gera o que o famoso pé atrás do outro lado, porque ele vai começar a pensar, pô, então toda vez que um valor desfavorável ele cair na mesa, ele vai desfazer o que já foi combinado. Quer dizer, isso é um precedente muito ruim para a evolução da negociação, né? Então vamos ver um outro ponto. Existem estratégias de negociação em que você tira a decisão da mesa. São estratégias usadas para ganhar tempo, para você poder pensar, discutir com a sua equipe, ou até mesmo que a decisão realmente alçada não está na mesa. O que que acontece nesse caso? Você tem que tomar um cuidado para que todo mundo envolvido esteja informado e ninguém passe uma informação contraditória à sua, que foi passada na mesa, porque, evidentemente, se você falar uma coisa, uma outra pessoa do seu próprio lado da negociação fala diferente, então aquilo pode gerar uma desconfiança e, ó, por que que ele falou isso, o outro falou aquilo, se eles são da mesma empresa. Então, quais são essas duas estratégias? A primeira, eu chamo de simplesmente tirar a decisão da mesa. Você quer ganhar tempo. Então, a tua contraparte colocou um número na mesa, eu aceito fechar isso aqui por R$ 1.000. Você não quer dar a resposta na hora, você quer fazer um pouco mais de cálculo, não era bem o valor que você esperava, mas também, sim, você percebe que não está completamente fora, você só quer ganhar um pouco de tempo. Você pode falar, olha, ok, ó, esse valor não é exatamente o que eu estava esperando, eu vou precisar discutir um pouco esse valor com a minha equipe e, quer dizer, cria um argumento na hora, esses argumentos são quase sempre no improviso, e você normalmente avisa que vai precisar negociar com alguém, vou precisar conversar com o meu líder da engenharia, porque para me atualizar aí, se ele entende que em função do
do investimento necessário nos equipamentos, esse valor não vai comprometer a minha margem, mas eu retorno com você. Mas aí o que que você tem que fazer? Você tem que avisar o seu time, todo mundo que possa ser acessado pela contraparte, porque lembra que, como as empresas, eu falei logo no início, elas tendem a negociar em continuidade, a negociação tende a ser perene, as empresas são parceiras, então elas sempre estão sentando para negociar. Existe relação em vários níveis da empresa. Então imagina se você fala alguma coisa na mesa de negociação, ah não, aqui eu preciso confirmar, porque a engenharia, em princípio, me deu um valor diferente desse equipamento, eu preciso só confirmar isso aqui com ele. Aí a outra parte vai e liga direto para a sua engenharia. Aí fala, não, não, o valor é esse mesmo. Já acabou com a sua confiança mesmo. Porque o que que você falou? Você falou que a engenharia tinha que confirmar que poderia ser outro valor. Então, se você fizer usar desse artifício, você tem que avisar na hora a pessoa que está sendo citada. Nem que você cutuque o teu assessor do lado na mesa e fale para ele, ó, sai agora, liga lá para a engenharia e avisa que se ele receber uma ligação assim, assim, por favor, é para ele confirmar que pode haver uma mudança no valor do equipamento, então a gente está fazendo uma análise. Fala o que ele quiser, mas ele tem que confirmar. Então, é, isso tem que ser muito cuidado para você não para ninguém te contradizer, o que deixaria a tua credibilidade em risco. E a outra estratégia, que é bastante utilizada para você tirar a decisão da mesa, é mais comum no caso de alçada, mas você também pode ganhar só para ganhar, usar só para ganhar tempo. Você diz que, ó, ok, mas esse valor está acima da minha alçada, eu não posso aprovar esse valor. Isso aí eu vou precisar de uma autorização da diretoria, do presidente, joga para uma hierarquia superior a alçada de decisão. Se realmente for isso, problema nenhum. Porque se alguém ligar para o presidente da empresa, realmente, ele não podia tomar essa decisão mesmo, ele só vai confirmar. Agora, se você só usou o artifício para ganhar tempo, e na realidade o valor estaria dentro da sua alçada, o valor, o volume, qualquer que seja a grandeza que você está negociando, mesma coisa. Liga e avisa. Fala, pega o telefone, ô chefe, ó, eu joguei para você aqui, não é porque eu quero ganhar tempo à mesa. Então, se bater aí, você confirma, por favor, que essa alçada é sua, porque senão vai ficar ruim para mim aqui. Então, só ter esse cuidado. Se você só está ganhando tempo e o que você falou pode ser contradito por outra pessoa, lembre de avisar essa pessoa. Tá? Isso também é uma questão que pode causar perda de confiança. Agora vamos falar de uma terceira estratégia aqui que é muito utilizada, isso aí até no nosso dia a dia, né? Quando você negocia coisas em conjunto, você normalmente forma pacotes. Você vai ali na loja da esquina e você quer comprar material de construção, por exemplo, quer fazer alguma coisa na sua casa, aí você chega na loja e fala, olha, eu preciso comprar madeira, prego, parafuso, cimento, tinta. Você pode ir em cada loja e comprar o mais barato de cada um. Você pode fazer a pesquisa pela internet, chegar numa loja só. Olha, eu consegui para o pacote todo esse valor aqui. Você consegue cobrir esse valor aqui? Quer dizer, você está negociando o pacote. Quer dizer, você está negociando tudo junto. Isso vale para negociações de qualquer tamanho. Você pode pegar os termos da negociação, juntar eles num pacote. Falar, eu te dou um desconto aqui, em compensação você me paga um pouco mais no outro produto que eu vou gerar e assim por diante. Normalmente tem várias variáveis dentro de, por exemplo, você está negociando volume, qualidade, preço, você pode trabalhar com essas coisas. Ó, eu posso pagar um pouco mais, mas a tua qualidade tem que atingir esse mínimo aqui. E se você for me entregar essa qualidade, eu também vou querer que você me entregue 1.000 toneladas a mais. Então, as coisas combinam. O que que é a possível quebra de confiança nesse caso? Você consegue fechar um pacote. Você chegou para a contraparte e falou: olha,
te pago mais, desde que a sua qualidade atinja esse nível aqui, e aí eu ainda levo 1.000 toneladas a mais. A sua contraparte chega, ou aceita na mesa, ou pede um tempo para pensar e te responde depois, mas, no fim das contas, ela aceita. Aceita o seu pacote. Aí você chega na hora de. Ah, ok, perfeito. Olha, eu só queria fazer uma correçãozinha, tá? É, aquelas 1.000 toneladas a mais não vai dar para eu levar. O que que aconteceu? Tudo aquilo era parte de um pacote. Certamente, na hora que a sua contraparte foi analisar a proposta, ela fez lá a valoração, considerando que ela ia vender 1.000 toneladas a mais por aquela qualidade e aquele preço. Se você tira essas 1.000 toneladas, você fura a valoração da sua contraparte. Então, o pacote tem que andar junto. Então, se você mexe num ponto do pacote, você tem que mexer em tudo. Pode acontecer de você negociar um pacote por uma razão qualquer. Se demorou a responder, vamos supor que você pôs a proposta na mesa, uma semana depois a sua contraparte chega com a resposta, não, ok, aceito o pacote. Aí você fala, olha, agradeço a consideração, mas eu tive um problema na hora que eu fui discutir isso internamente, surgiu. Isso por si só não é bom, tá? Mas é aceitável. Tive que discutir, rediscutir alguns pontos, então, infelizmente, eu queria reabrir essa discussão, mas é reabrir a discussão do pacote inteiro. Eu não posso mais levar as 1.000 toneladas, mas também a gente vai rediscutir a questão de qualidade e de preço. Você não pode simplesmente falar, as 1.000 toneladas eu não levo mais, mas eu quero manter o preço e a qualidade. Então, quando você abre um pacote, você abre o pacote inteiro, porque senão você também gera um problema de confiança. Você fala, pô, não posso confiar nesse cara para negociar pacote com ele, porque depois ele vem aqui querendo tirar alguma coisa depois que já fechou tudo. Então, tomar cuidado com isso. Isso aqui é quase óbvio. Não promete na mesa o que você não pode cumprir, né? Um pequeno cuidado com uma outra técnica, que é a técnica famosa, o blefe, né? Quem aqui joga poker conhece bem. Se você blefar, esteja preparado para sua contraparte pagar para ver. Fala, olha, se você não me fizer por 10, não tem jogo. Aí a sua parte, então tá bom, não faço. Que pena, não tem negócio, paciência. Aí você, não, 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 peraí, então tá bom, vamos discutir por 9. A confiança foi embora, tá? Então pode ser até que você venda por 9, mas talvez seja a última negociação que você faz com aquela contraparte, que você não vai mais ter a confiança dela. Fala, pô, esse cara blefa, depois volta atrás. Se você acha que você vai precisar voltar atrás no blefe, deixa uma porta de saída. Por exemplo, você está fazendo uma discussão, em determinado momento, você coloca, olha, esse aqui é o meu limite. Se além daqui eu não posso ir, infelizmente. Se a gente não fechar aqui, eu posso até tentar consultar depois a minha diretoria, mas em princípio, pelo que eu tenho aqui, eu não posso passar desse ponto. Quer dizer, você deixou ali uma porta de saída, porque se depois chegar à conclusão de que não, é melhor fazer o negócio de qualquer jeito, aí você pode chegar depois, olha, eu conversei com a minha diretoria, eles concordaram em fazer aqui uma concessão em especial para você, em função de tudo que a gente já tem de negócio junto aí, concordaram em melhorar um pouco essa condição. Enfim, você deixou lá a porta de saída, né, para você, vamos dizer assim, não passar por blefador no vazio. Então você deixou lá para todos. Ele pode até não acreditar que você foi falar com o seu diretor, mas você deixou o caminho, você mostrou para ele o caminho. Ok? Então isso é importante. E agora, vamos falar de um pontinho importante aqui e que ele transmite muita confiança, que é uma palavra que é bem parecida até em sentido com confiança, que é segurança. Cuidado para não confundir as duas coisas, tá? Confiança é quando bom, acho que todo mundo sabe, né? Quando você realmente
imagina que o outro lado esteja falando a verdade, não esteja te enrolando, né? A segurança é quando o outro lado tem a percepção de que você sabe o que está falando, você tem propriedade para conversar sobre aquele assunto. Agora, embora segurança e confiança sejam coisas diferentes, a segurança transmite muita confiança. Porque, pô, ele tem muita propriedade para falar desse assunto. Então, tá, então ele pode estar certo aí, pode, não teria motivo para estar tentando me enrolar. Quer dizer, a segurança gera confiança. Óbvio que até uma dessas coisas que eu citei aqui antes aconteça. Aí quebrou, quebrou, né? Mas, enfim. E como você transmite confiança? E a confiança, além de tudo, ela é intimidadora. É muito comum os negócios serem fechados em função da segurança de uma parte. A segurança é intimidadora. Desculpa, eu falei a confiança, né? A segurança é intimidadora. Então, como é que você faz para gerar segurança e, com isso, você transmitir confiança? Primeiro ponto, e aí também vale para a confiança propriamente, honra a tua palavra. Se você falou alguma coisa, você honra o que você falou. Se você combinou alguma coisa antes de chegar ali à mesa, você faça o que você falou. Atitudes de quem transmite segurança. Ouvir muito. Ouvir. A pessoa tenta, o cara fala direto, fala tudo, não para de falar, quer dizer, entende muito do assunto, né? Não, ao contrário. Quem fala demais não transmite segurança. A pessoa fala, esse cara tá falando muito para tentar me enrolar, ele não sabe o que tá falando. Então, o que transmite segurança é você ouvir e fazer pequenos comentários cirúrgicos a respeito do que você está ouvindo com segurança. E um detalhe importante: olhando no olho. Na hora que você faz um comentário, você ouve com atenção, faz um comentário olhando no olho da sua contraparte. Isso transmite muita segurança. E postura ereta. Não adianta olhar no olho e afundado na cadeira, aquele cara que, tipo assim, já está sentado há uma hora, né? Então, na realidade, ele já está escorregando, já está quase caindo da cadeira. Postura ereta na cadeira, olhando no olho, comentários cirúrgicos que refletem que você teve atenção naquilo que você ouviu, ok? Então, isso é muito importante para transmitir segurança. Com relação ao comentário, eu vou fazer só uma ressalva. É possível que a sua contraparte te faça perguntas tentando te levar para uma armadilha. Isso é muito mais usual em negociações políticas, mas pode acontecer em qualquer uma. Faz uma pergunta sobre algum tema polêmico, e aí como é que você vai responder isso? Se arriscando cair na armadilha que pode estar sendo preparada. Nunca responda a pergunta. Sempre devolva a pergunta. Pergunte com outra pergunta. Ou, na melhor das hipóteses, você dá uma resposta completamente inesperada, que você sabe que, olha, certamente isso aqui não era esperado, né? Então, isso é muito positivo no sentido de evitar que você caia em armadilhas. Então, quando você for perguntado, eu vou dar um exemplo que é muito comum em política. Quando você vai fazer entrevista com um candidato, a gente está vendo acontecer isso agora, né? A gente está em época de eleição. O jornalista chega para o candidato: candidato, especialistas dizem que o que você está propondo aqui não dá viabilidade econômica, e aí cria uma história em cima disso. O que pode acontecer? Se você tentar responder diretamente, você vai gaguejar. Se você não tiver absoluta certeza da viabilidade política, da viabilidade econômica, você vai gaguejar. Dois, se você está seguro da viabilidade econômica, você vai querer ficar contra-argumentando. O repórter vai começar a devolver todos os seus contra-argumentos. Como é que você retorna isso? Na hora que um especialista disse, não sei o que, nome do especialista.
Não, não, um especialista. Se você não falar o nome do especialista, eu não posso te responder, porque você concorda que a gente precisa de credibilidade aqui, discussão política, uma eleição, a gente não pode enganar o povo. Então, a melhor forma de você transmitir credibilidade para o povo é você me falar o nome do especialista, porque depois eu vou olhar o material dele e vou querer entender por que que ele acha que isso não é viável, e aí posso até discutir com ele, mudar meu plano se o, o raciocínio dele for coerente. Mas, por favor, nome de especialista, senão eu não posso responder a sua pergunta. Quer dizer, você devolveu a pergunta contra a pergunta. Então, é poderosíssimo esse truque para você não cair em armadilha. Se você desconfiar que a pergunta é uma armadilha, responda com outra pergunta. Ou então responda com uma coisa completamente assim, fora da caixa, que era completamente inesperada, porque aí você deixa o outro lado sem saber o que responder. Aí é capaz que o outro lado gagueje. Só que isso é mais difícil de fazer, mais fácil você responder com outra pergunta. Mostrar interesse é fundamental. Não adianta nada você estar ouvindo e entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Aí a hora que a contraparte faz a pergunta, e aí, o que que você achou? Não, tá, você não sabe porque você não prestou atenção. Então isso é muito ruim. Então mostra interesse, uma forma bastante eficiente de mostrar interesse é repetir alguma coisa que a tua contraparte tenha falado. Se ele está explicando, não, porque realmente a perspectiva para esse mercado é muito boa, o mercado tende a subir no longo prazo. Na hora que ele fala, o que que você acha disso? Pronto. O mercado tende a subir no longo prazo, realmente, nesse ponto você está certo, mas aí você entra com o seu argumento. Quer dizer, você repetiu um pedaço do argumento dele e depois continuou com o seu. Isso mostra que você ouviu atentamente o que ele falou. Uma coisa que mostra muita segurança, você desafiar o outro lado. Desafia ele, se você, obviamente, se você tem segurança do que está falando. Desafia ele a te contrapor. Ou então você fala só uma frase. Ele fala assim: não, porque isso, o mercado desse produto certamente tende a subir no futuro. Aí você fala para ele assim: tem certeza? Só essa frase falada com convicção, olhando no olho, coloca uma família inteira de pulga atrás da orelha. Porque fala, pô, como é que ele me pergunta isso assim com tanta convicção? Ele está sabendo alguma coisa que eu não sei. Então, será que de repente é melhor eu concordar com isso? Vai colocar o pé atrás. Mas você, obviamente, tem que estar muito seguro. Você fala, tem certeza disso? Você fala, tenho, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí você que vai ter que ceder, provavelmente, porque senão vai ficar ruim para você. Tá? Ou então, um simples desafio. Talvez trabalhar com o ego do outro lado, voltando um pouco à live de terça-feira, lembra que a gente discutiu que o emocional na negociação é ruim. Ele tende a fazer com que você tome decisões ruins. Quando você percebe que o outro lado é egocêntrico, usa isso. O egocentrismo é uma emoção. Usa isso contra ele, né? Fala assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, esse preço para você não é bom porque você não tem dinheiro para pagar isso. Aí vai, não, não, peraí, também não é assim. Não, claro que eu tenho condições de. Então, por qual motivo? Aí você reavivou a tua proposta de preço, quer dizer, você mexeu com o ego dele. Tá? Então, esse tipo de desafio também gera aí uma segurança. E aí, a frase famosa, né, de quando você gera segurança, e como eu falei, a segurança tende a transmitir confiança, é se ele tem tanta certeza, tanta segurança disso, é porque o negócio deve ser bom mesmo. Então, basicamente isso. Então, pessoal, era basicamente isso que eu tinha que falar, fazendo um recap aqui. A confiança é fundamental no processo negocial, porque senão a contraparte ou ela vai acabar não concordando com a maior parte dos pontos que você quer, porque ela não sabe nunca se você vai honrar o seu lado, então ela também não te apresenta nada, não te entrega nada. E ou ela pode pedir, se for uma negociação entre empresas grandes, onde você tem opção de outras equipes negociando, talvez entre num nível mais alto da empresa e peça, olha, será que a gente pode trocar o negociador? Porque eu acho que aquelas equipes não estão dando certo, vamos trocar as equipes, e aí você está fora. Se você for o dono da empresa,
Eu sou dono da empresa, não adianta eu pedir para trocar a equipe. Aí pior ainda, ele pode não fazer o negócio com você. Então, confiança é fundamental. E empatia é aquela capacidade de você pensar com o outro lado. Dessa forma, além de você eh, ter essa facilidade de tentar entender o que o outro lado precisa para aceitar, você vai gerar, vamos dizer assim, uma atmosfera onde o outro lado vai querer negociar com você de novo, né? E tornar o negócio perene. Então, é isso, pessoal. Confiança e empatia. Agradeço muito a vocês aí a presença. Quem quiser aprofundar, de novo, o link do livro Negociação Sem Complicação, esse livro aqui, que está aí tá disponível aí através do link no perfil, tá? Vocês podem aprofundar um pouco mais e eu fico à disposição. Pode me mandar perguntas no direct. Eu daqui a pouco eu coloco uma caixinha aí de dúvida para quem quiser. Eu respondo pelos stories ou respondo pelo direct, ok? Muito obrigado, pessoal. Nos encontramos de novo na terça-feira que vem, às 18 horas, com a quarta chave da negociação. Muito obrigado, grande abraço, boa noite para vocês.